Então, vamos continuar a falar sobre o espaço urbano. E ontem nós ficamos para falar sobre o crescimento das cidades, não foi? E aí, vocês pesquisaram sobre o crescimento vertical e horizontal das cidades? Hã? Oi, galerinha, vocês pesquisaram? Eu pesquisei. Eu pesquisei. E aí, descobriram o quê? O que são cidades horizontais? E o que são cidades verticalizadas? Vocês pesquisaram? Falem, por favor. É a expansão dos centros urbanos que ocorre com a ocupação de áreas antes desocupadas. A partir do crescimento horizontal surgem as conurbações, junção de dois ou mais centros urbanos, e as megalópolis, união de Megalópole. metrópoles. Perfeito. Crescimento. Pode, Pesquisei os outros. pode Quer que eu continuar. leia também? Sim, por favor. Crescimento vertical. Acontece com a construção de grandes prédios e edifícios. Conurbação. Quando duas ou mais cidades se encontram e formam um mesmo espaço geográfico. Perfeito, exatamente. Então, nós temos um crescimento horizontal das cidades e um crescimento vertical. Então, o crescimento horizontal das cidades acontece quando as cidades elas começam a crescer e a se expandir. Então, tem um crescimento horizontal, porque essa cidade vai tendo mais áreas, vão pegando mais áreas que antes não eram urbanizadas. Como nessa imagem aí, olha, eu tenho aqui a imagem A, a área urbana A, no caso, e a área urbana B. Isso em um momento. Então, veja, eu tenho uma área urbana, vamos dizer que é uma cidade. Eu tenho uma área não urbanizada, digamos que seja uma área rural. Entre essas cidades, eu tenho a cidade B, que é outra área urbanizada. No primeiro momento, eu não tenho aí nada habitando essas áreas não urbanizadas. Essas duas cidades começam a crescer horizontalmente. E o que acaba acontecendo? Elas se encontram. Depois do crescimento urbano, essas cidades elas engolem essa área aqui que não era urbanizada. Então vejam que tanto a cidade A quanto a cidade B pegaram parte dessa área não urbanizada. E o que acontece? Uma conurbação, ou seja, um encontro de duas cidades. O crescimento urbano é tanto que essas cidades conseguem se encontrar. Então eu não consigo saber onde começa uma e onde termina a outra sem um mapa. A paisagem ela é igual, ela é muito parecida nas duas cidades. Então eu não consigo ter essa definição, essa clareza de onde uma cidade começa e de onde outra termina. Até aí tudo bem? Entenderam esse processo de conurbação? Eu entendi. Todos vocês entenderam alguma dúvida? Eu entendi, professora. Ótimo. Oi, Ana Paula, estava sentindo sua falta. E aí eu tenho as cidades verticalizadas. Então, o que são essas cidades verticalizadas? São cidades que foram construídas, ou seja, a construção de edifícios foi muito intensa. Para quê? Para que eu possa aproveitar aquele espaço urbano. Então, olhem, vejam essa imagem. Aqui eu tenho um espaço urbano totalmente aproveitado pela verticalização das cidades. Só que vejam que eu não tenho árvores. Verticalizar as cidades tem que ser uma verticalização planejada. Eu não tenho árvores. Eu tenho lugares que não recebem luz do sol, porque esses prédios projetam sombra e o sol não consegue, a luz do sol não consegue penetrar e chegar no solo. Então isso causa um desequilíbrio dentro dessa cidade. Imaginem, olha, antes eu podia morar em um pedacinho aí na primeira parte aí desse prédio, embaixo. Só que aí eu agora consigo Ô, ter umas professora, minha câmera tá de cabeça para baixo. É da vida, Ana Paula, acontece. Mas olha, eu posso agora ter. Como é que eu consigo? Pode falar.
Então, eu consigo agora ter umas 50 casas construídas em cima da minha. Então, eu consigo vender mais esses espaços. Vocês estão aí ainda? Oi? Eu tô. Então, eu consigo vender mais esses espaços. Por quê? Porque eu vou ter mais casas, mais construções acima da minha para ser vendida. Então, isso acontece pelo aproveitamento, né? Como uma tentativa de aproveitar esse espaço urbano. E aí eu tenho também essas cidades, né, que é metrópolis e megalópolis. As metrópoles são cidades muito influentes, que exercem influência sobre outras cidades. Por exemplo, quem depende de quem? Arapiraca depende de Taquarana ou Taquarana depende de Arapiraca? Não. As duas dependem da outra. A gente, no espaço urbano, a gente não tem cidades independentes, mas eu tenho cidades que exercem influência sobre outras. Aí, nesse caso, Arapiraca exerce influência sobre Taquarana. Por quê? Porque tudo que eu preciso, eu vou ter que ir em Arapiraca. Por exemplo, se eu precisar, eu preciso trabalhar. Então, caso eu não passe um concurso, eu vou ter que ir em um concurso dentro da cidade para dar aula, eu vou ter que ir para Arapiraca, porque a Taquarana não tem escolas particulares. Se eu precisar fazer uma consulta, sei lá, vou precisar tirar um raio-x da minha mão, machuquei a mão, preciso de um raio-x, eu vou ter que ir em Arapiraca. Se eu precisar comprar aparelhos eletrônicos, eu vou ter que ir em Arapiraca. Se eu precisar... Deixa eu me ver mais. Se eu precisar comprar... Deixa eu me ver uma coisa que não tem em Taquarana. Alguns tipos de remédios, eu vou ter que ir aplicar em farmácias maiores. Oi? Posso dar um exemplo? Oi? Eu posso dar um exemplo? Eu não tô ouvindo. Eu posso dar um exemplo? Pode? A minha tia, ela mora em Itaqueré. Aí ela tem uma lanchonete. Acho que é bem famosa, eu não sei. Aí, boca cheia. Ih, é uma delícia. Você é muito bom. Muito bom. Toda férias eu vou pra lá. Aí, tipo, quando as coisas acabam, que ela precisa ir no mercado, ela vem aqui em Arapiraca. Aí toda segunda-feira parece que ela vem em Arapiraca pra comprar as coisas. Isso, exatamente. Pra repor. Isso, então a Arapiraca exerce influência sobre Taquarana em todos os sentidos, porque a gente não tem um comércio, nem fabricação de produtos, nem disponibilidade de produtos que consigam abastecer toda a população. Outra Ô, coisa... professora, Oi, meu amor, pode falar. a Larissa passa fome, não. Passa A não, tia dela vende lanche e a irmã dela vende doce. menininha, é uma delícia o lanche da tia dela. Não é fazendo propaganda não, mas é uma delícia mesmo. A pizza é maravilhosa e os bolos também. Você já provou os doces da irmã dela? Não. Quem tiver a oportunidade de vir aqui em Taquarana e pode e estiver ali passando, Professora, o diabetes chega vendo. pode parar de boca cheia. Eu Eu recomendo. acho que nessas, tipo, em algum final de semana aí eu vou pra lá, passar alguns dias que eu tô com muita saudade lá. Aí, quando eu estiver lá, eu mando mensagem pra senhora. Mande, que pode ser um dos fins de semana que eu vou lá. Esses dias eu não fui porque eu tô sobrecarregada fazendo aula. Mas sempre que eu tenho um tempinho, eu vou lá comer alguma coisa. Eu gosto bastante. Gente, vamos lá. Então, Larissa deu um ótimo exemplo. Nesse sentido, eu tenho a Arapiraca, ela exerce a influência. Só que ela precisa de Taquarana, assim como precisa das outras cidades pequenas. Por quê? Porque tem um comércio enorme dentro de Arapiraca, né? Porque é um comércio muito grande dentro de Alagoas. É a segunda cidade com maior dinâmica econômica dentro do estado, né? Perde apenas para a capital. Mas o comércio, eu ainda acho o comércio de... Eu não sei se é porque eu sou daqui, né? Então, a nossa vida dessas cidades menores e do Agreste vai para Arapiraca. Por quê? Porque a gente precisa estudar, vai para Arapiraca, precisa comprar alguma coisa, vai para Arapiraca. Então, a gente, no interior, a gente tem uma familiaridade com essa cidade, que é Arapiraca. Arapiraca precisa dessas outras cidades menores para abastecer, para consumir.
Do contrário, esse comércio de Arapiraca não teria todo esse sucesso. Essas cidades pequenas, elas convergem, elas vão todas para Arapiraca para consumir, para comprar. Então, Arapiraca exerce sim uma influência, mas ela não é independente. Na rede urbana de hoje, a gente está falando sobre espaço urbano, as cidades elas estão interconectadas e interdependentes. Se não depende do serviço, depende do produto. Então, a gente tem essa dinâmica dentro aqui, consegue ver, porque a gente vive essa dinâmica, que é Arapiraca. Eu preciso trabalhar, eu sou professora, eu preciso procurar escolas em Arapiraca para que essas escolas me contratem. Da mesma maneira, outras pessoas precisam trabalhar. E o comércio de Taquarana, por exemplo, não consegue dar emprego para toda a população taquaranense. Eu estou falando de uma cidade de mais de 20 mil habitantes, que é Taquarana. Então, parte dessas pessoas vão para Arapiraca. Olha como dependem. O sistema, as vans carregam pessoas toda hora, de Arapiraca para Taquarana. Só que tem um público que é certo. Por quê? Porque são pessoas que trabalham. Então, quando você olha, principalmente nos primeiros horários, 6, 7, 8 horas da manhã, as vans levam muitas pessoas que trabalham no comércio de Arapiraca. Fora as pessoas que vão independente, né? Que vão com carro, com seu próprio carro, com seu próprio meio de transporte. Então, a dinâmica da cidade é incrível, sabe? Eu acho geografia urbana, arquitetura, eu acho campos de ciências incríveis porque estudam toda essa dinâmica da cidade. Então, se por um lado tem uma metrópole, que é uma cidade que tem influência sobre outras, essa cidade influente, mais essas cidades que recebem essa influência, no caso, vamos usar um exemplo, seria assim, Arapiraca seria a cidade influente, Taquarana, Coité, Craíbas, Lagoa da Canoa, são cidades menores que recebem a influência de Arapiraca. Então, essa cidade influente, que a gente está usando aqui como exemplo Arapiraca, e essas outras cidades menores, formam o que eu chamo de região metropolitana, e que a gente tem aqui no Brasil também, várias regiões metropolitanas. Já megalópole é um outro tipo. Megalópole é uma região que comporta grandes cidades, né, e possui uma complexidade nas relações econômicas, sociais e culturais. Então, essa megalópole é uma cidade que comporta muitos habitantes dentro dela. E aí eu tenho aqui um exemplo de regiões metropolitanas, né, um mapa com regiões metropolitanas e alguns problemas urbanos gerados pelas cidades. Então, olha, essa cidade ela cresce muito, mas nós estamos falando de cidade de países subdesenvolvidos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Bem? Estão conseguindo, melhor do que ouvir, estão conseguindo entender o conteúdo? Ótimo. Então, esse crescimento urbano, ele não é planejado. Aqui nós estamos falando do Brasil, de um país subdesenvolvido, um país que teve uma urbanização tardia e um crescimento urbano acelerado. Isso provocou muitos problemas sociais, muitos problemas urbanos. Começa pela habitação, né? As pessoas habitam áreas inadequadas, áreas que não eram para ser habitadas porque são áreas perigosas, como encostas de morros, como vales, próximo a rios, eles tomam aquela parte do rio, e aí começa a ter enchentes, por exemplo, e começam a matar pessoas, destruir casas, acontecer todas essas catástrofes. Então vejam aí como é. Gente, durante o meu mestrado, eu consegui fazer umas visitas, né, em algumas favelas. Eu morei em uma no Rio de Janeiro, foi em um morro, só que é diferente. Aqui eu consigo enxergar mais essa paz. Eu consegui ver um lugar assim em São Paulo. É diferente a organização dos morros do Rio de Janeiro, de alguns morros, né, porque eu morei perto do centro, e algumas favelas em São Paulo. Então, a organização é diferente. Mas vejam aqui, olha, as casas elas são construídas de maneiras inadequadas, não são planejadas, eu não tenho ruas. Às vezes as pessoas não têm nem por onde passar dentro dessas favelas. Colocam uma tábua passando um córrego para passar para casa, porque não tem um planejamento urbano. E, gente, planejamento urbano é vital, é muito importante dentro da cidade. Só que aconteceu o seguinte, lá com o êxodo rural, e com todo aquele processo de imigração que a gente viu, essas cidades começaram a receber muitas pessoas em um tempo muito curto. E elas não conseguiam se planejar. Vejam que até em Arapiraca eu tenho áreas assim. Por exemplo, olha, ali onde é o Bosque das Arapiracas, moravam pessoas. Essas pessoas procuraram morar perto ali, bem no centro da cidade. Por quê? Porque facilitava
a chegada dessas pessoas no trabalho. Além de facilitar a chegada dessas pessoas no trabalho, eu tinha custos, cortes de gastos. Por exemplo, essa pessoa não ia ter que pagar transporte para chegar no trabalho, porque ela morava próximo ao centro. Essa pessoa não ia ter que comprar marmita, comida, sei lá, alguma coisa para comer, porque ela podia, no horário de almoço, migrar ir para sua casa e comer. Só que não estava de acordo com a paisagem da cidade. Então, foi o que fizeram? Pegaram aquelas pessoas e mandaram lá para o Brisa do Lago. As pessoas que moravam ali, onde hoje é o Bosque das Arapiracas, foram mandadas para o Brisa do Lago, um lugar muito distante da cidade, que requer muitos gastos. Então, a cidade, ela tem um planejamento, mas não é um planejamento bem feito, eficaz, que realmente pense na mobilidade da população e na comunidade e no conforto também. Então, gente, a urbanização acelerada provoca todos esses efeitos. Eu tenho esgoto a céu aberto, eu tenho áreas inadequadas habitadas, eu tenho desemprego, e aí com o desemprego eu tenho trabalhadores que vão para o setor informal, assim é chamado por muitos pesquisadores, né, como setor informal. É um trabalho que você não tem garantia alguma. Você, claro, baixa a taxa de desemprego, porque de qualquer maneira você está trabalhando. Mas você não tem um amparo legal para isso. As leis não têm amparo. Se você fica desempregada, se você sofre um acidente, você não tem como chegar e dizer assim, eu vou ter um amparo. Eu vou ter um seguro-desemprego, eu vou ter sei lá, um auxílio-saúde. Não tem essas coisas, porque você não está trabalhando legalmente. Outros problemas urbanos aí é a poluição, né? A poluição dos rios, das águas e a poluição atmosférica. Pelo que é emitido, as indústrias emitem muitos gases poluentes. E nós produzimos muito lixo. E nós não temos uma educação em todo... O país não é totalmente educado para que o lixo seja descartado de maneira correta, para que o lixo seja descartado em lixeiras. Então você vê, as pessoas jogam lixo na rua, esse lixo vai para os córregos e chega nos rios. Ou seja, nos lugares principais para o abastecimento de muitas sociedades. Acabam poluindo os rios, causando inúmeros desastres ambientais. Outra coisa é o desmatamento, né? As cidades crescem e crescem para áreas com vegetação. E essa vegetação sai de cena, precisa ser tirada para que as pessoas consigam construir suas casas, suas fábricas, suas usinas, seus prédios. Tudo isso é construído em lugares onde antes tinha uma vegetação. Então, esses são alguns dos problemas urbanos que eu tenho na cidade. Até aí, alguma dúvida? Alguma dúvida, meus amores? Não? Ótimo. Então, vou encerrar nossa aula, né? Já está na hora do intervalo de vocês. Terminamos esse conteúdo mais geral sobre o espaço urbano. Semana que vem a gente vai estudar sobre o espaço urbano brasileiro, sobre a formação do nosso espaço urbano, efetivamente, tá bom? Então, a gente se encontra terça-feira. Bom fim de semana. Tchau. Eu vou deixar no grupo também essas informações aí do seminário, tá? Tchau. Tchau.